Amigos do Planeta Integral, sejam bem-vindos. Hoje vamos falar aqui sobre esse hackeamento do ministro Sérgio Moro e de outras autoridades. Vamos explicar bem como ocorreram esses hackeamentos e qual é a fragilidade do sistema e quais as providências tomadas pelos fornecedores do serviço, que hoje, ao longo do dia, já tivemos notícias de providências que foram tomadas por esses fornecedores para assegurar melhor os serviços prestados. Bom, o hacker aqui, o intuito do hacker era ter acesso ao, ao Telegram do ministro Sérgio Moro ou de qualquer outra autoridade. O Telegram é um serviço de mensagens. Esse serviço de mensagens, ele funciona no celular, no PC e no tablet, todos ao mesmo tempo, se o usuário assim quiser, né? Ele funciona em vários aparelhos ao mesmo tempo. O hacker estava fazendo o hackeamento desse serviço utilizando um PC. Né? O primeiro passo para ele fazer esse hackeamento é conseguir o número do telefone da pessoa, da vítima, da pessoa a ser hackeada. Digamos que o celular, o número do celular, né, da vítima, o celular do Sérgio Moro fosse M1, né, e o do hacker aqui, o H1. Né? Então, o primeiro passo é conseguir o número do celular. Bom, isso ele conseguiu. Conseguiu o número do celular. E depois, ele também pede acesso a um serviço de VoIP, né? Um serviço de dados mediante o IP. O VoIP utilizado por ele foi o do BR Voz. Esse VoIP tem uma característica interessante, esse prestado pelo BR Voz, imagino que muitos outros sejam assim também, que ele permite que o usuário, o hacker aqui no caso, utilizasse como telefone de origem qualquer número. Né? Então, o hacker conseguia, inclusive, colocar como telefone de origem, ao utilizar o sistema do BR Voz, o telefone do Sérgio Moro. Então, ele podia fazer uma ligação para o Sérgio Moro, colocando aqui como telefone de origem o M1, né? Mas utilizando obviamente, uma outra linha, né, que ele tinha aqui. E quando faz a ligação, essa ligação aparece. Se ele fizer a ligação para o Sérgio Moro, essa ligação aparece na tela do Sérgio Moro, como sendo, na tela do Sérgio Moro, o número do telefone do próprio Sérgio Moro, o E-mail. Né? Se o hacker faz essa ligação para um outro número qualquer, na tela daquele número qualquer vai aparecer o telefone de origem, o do M1, porque ele está utilizando um serviço do BR Voz, um VoIP, que é um serviço de dados, de telefonia através de dados sobre IP, né, em que é permitido que o usuário coloque o telefone de origem, o número que ele bem entender. Bom, então, como o objetivo do hacker era hackear o Telegram do Sérgio Moro, conseguiu o número do telefone do Sérgio Moro, entra então no Telegram Web, porque ele quer fazer o hackeamento através do PC, através do serviço, né, do Telegram em PC. Então ele entra lá no site do Telegram Web, aparece automaticamente ali país e o site pede um número do celular. Ele coloca o número do celular M1, que é o número do celular do Sérgio Moro. E pede então, clica pedindo o código de acesso. O código de acesso que o Telegram vai mandar, ele é um código de 5 dígitos, né, em que ele vai fazer a autenticação
de que quem está entrando através daquele PC é o usuário autêntico, original. Então ele manda o código para o Telegram do próprio ministro Sérgio Moro, né? Pode ser que a pessoa que esteja utilizando, vamos supor que fosse o ministro, tivesse com o celular na mão, né? Então ele está com o celular na mão e quer acessar o Telegram através do PC, do computador, né, ou do tablet. Então ele pede que o Telegram envie o código de acesso para o próprio celular. Ele entra ali no celular, nas mensagens do Telegram, do celular, coloca aquele código no PC e aí vai continuar operando o Telegram no computador pessoal dele ou no tablet. Então, esse código de acesso pode vir pelo Telegram, pelo SMS ou por mensagem de voz. O hacker sempre pedia que viesse por mensagem de voz, né? Quando ele pede que seja mandado por mensagem de voz, isso vai até o Telegram, e o Telegram, então, percebe que tem alguém acessando lá o PC com o número M1, que é o do Moro, pedindo um código de acesso para acessar o Telegram num determinado PC. E quer que esse código de acesso seja remetido por mensagem de voz. Então o Telegram manda a mensagem de voz através das teles, né, para o M1. Só que, concomitantemente, o hacker ocupa a linha do ministro Sérgio Moro, para que essa mensagem de voz não seja recebida por ele. Quando a mensagem de voz tenta entrar, o telefone do Sérgio Moro está ocupado porque o hacker está fazendo ligações para lá. Então, automaticamente a tele manda para a caixa postal do ministro Sérgio Moro, na própria tele. Seja Vivo, a operadora, seja Claro, qualquer outra. Muito bem. O hacker continua fazendo ligações para o ministro Sérgio Moro. O Sérgio Moro disse que recebeu 3 ligações. E as operadoras, elas têm uma falha. Toda vez que você liga, que o M1 liga para ele mesmo, que alguém faz uma ligação para ele, cai direto na sua caixa postal. Então, o hacker continua ligando pro M1, né? E acaba caindo direto aqui na caixa postal. Na caixa postal, ele tem acesso a essa mensagem de voz, onde está o código de acesso ao Telegram. E aí, então, ele invade o Telegram e todos os históricos de mensagens do ministro Sérgio Moro ou de qualquer outra autoridade. Então, foi assim mais ou menos que funcionou todo o esquema. Onde é que está a fragilidade? Existem 3 fragilidades, na verdade, os 3 fornecedores têm fragilidades no sistema. Primeiro, o BR Voz. BR Voz, que presta um serviço de VoIP, em que permite que o usuário coloque como telefone de origem qualquer número, né, sem fazer nenhuma verificação. O outro grande falha são das próprias teles, né, que quando você faz uma ligação para o seu próprio número de celular, ela te remete direto para a caixa postal. Então, quando esse aqui, utilizando esse serviço de BR Voz, faz uma ligação de M1 para M1, cai direto na caixa postal e vai ler todas as mensagens, código de acesso e tudo. E terceiro, o próprio Telegram, que é um fornecedor, né, que está se utilizando de serviços de empresas que não tem segurança no serviço prestado, né? Tanto é que outras empresas que prestam serviço de mensagem não utilizam mensagem de voz pela fragilidade justamente desse sistema.
quem é que responde aqui nessa cadeia por isso? De acordo com o artigo 12 do Código de Direito do Consumidor, trata-se sem dúvida de um defeito de serviço, ou seja, o serviço foi prestado de forma defeituosa. Por quê? Porque além de não funcionar bem, né, ele causou um dano moral ao consumidor, sem dúvida. Né? Então, quando o serviço causa, além de ser defeituoso, esse defeito também implica um dano físico ou moral ao consumidor, a gente está no artigo 12 do Código de Direito do Consumidor, que diz respeito ao fato do serviço. Se fosse apenas um vício do serviço, né, um vício na qualidade do serviço, mas que não causasse nenhum impacto sobre o ponto de vista moral ou físico ao consumidor ou terceiros, então seria apenas um vício do serviço. Aqui um exemplo que clarifica bem essas duas situações é aquele caso do carro sem freio. Ela vai na concessionária, tira o carro novinho, só que o carro está sem freio. Ele sai, daí a 50 metros, dá uma freada, o carro não para, e ele vai reduzindo e consegue parar o carro sem causar nenhum problema físico ou moral nem para ele, nem para ninguém. Né? Então, ficou só no próprio defeito do freio mesmo, ele volta lá na concessionária, tem direito a consertar aquilo ali ou trocar o carro por outro. Né? Não houve dano moral, não houve dano físico. Agora, se ele sai da concessionária com esse mesmo carro, né, e chega no sinal vermelho, ele freia, o carro não para, e ele atropela e mata alguém, então aqui tu tem um dano moral e físico, é o artigo 12 do Código de Direito do Consumidor, e quem é que responde solidariamente toda a cadeia de fornecedores. Né? Então o consumidor pode entrar contra né, contra a própria concessionária que vendeu o veículo, ou contra o próprio fabricante do veículo, ou contra os dois ao mesmo tempo. Né? Quais foram as providências que já foram tomadas por essa cadeia de fornecedores? Hoje o Telegram já mencionou que não está mais autorizando a remessa de códigos de acesso por mensagem de voz sem que o usuário do serviço do Telegram faça a notificação em duas etapas. Né? Então a notificação em duas etapas envolve, se ele quiser receber por mensagem de voz, né, ele poderá receber, mas a primeira etapa vai ser informar esse código de acesso e a segunda etapa é um outro código que o consumidor tem que ter para acessar o serviço do Telegram. Né? Se ele não quiser fazer dessa forma, em duas etapas, então ele vai ter que utilizar ou pelo o próprio Telegram ou por mensagem de SMS. As teles também. Hoje, por exemplo, a Vivo, eu liguei para a Vivo do meu celular, né? Liguei para o meu próprio número de celular e já não cai mais na caixa postal. Me lembro que caía, né? Há um tempo atrás, aí, uma vez eu liguei, me lembro que caía direto na caixa postal. E já ouvi as mensagens de voz que tinha ali. Agora não cai mais, só dá a mensagem que, se a gente quiser acessar o serviço de mensagem de voz, tem que ligar para o asterisco 555. Né? E o BR Voz, não conheço esse serviço da BR Voz da VoIP, não sei se ele ainda está permitindo que na origem seja colocado qualquer número. Né? Eu acredito que seria de bom senso que fechasse também essa porta, pela quantidade de processos que esses fornecedores poderão levar. Em suma, eu acho que com isso conseguimos deixar bem claro sobre o ponto de vista técnico e jurídico essa situação dos hackeamentos das autoridades. Né? Aqui só haveria possibilidade de culpar o usuário se houvesse culpa exclusiva de um deles. Né? Sem dúvida, não há culpa exclusiva do usuário. Né? O usuário poderia ter utilizado o serviço de notificação, se quisesse, em duas etapas, né? Mas a falha toda é que
obviamente não foi do usuário Moro, nem nenhuma, e possivelmente se os outros casos foram no mesmo modo operante, de nenhuma das outras autoridades, e sim dos próprios fornecedores, Telegram, BR Voz e das próprias teles. Amigos do Planeta Integral, por hoje era isso.